Agora, pessoal, nós vamos falar de como que as bactérias são classificadas de acordo com a sua respiração. Né? Professor, a bactéria respira? Sim, né? Esse negócio de respiração, estamos falando aqui sobre a ausência ou a presença de oxigênio, certo? As bactérias, e também aqui são divididas em dois tipos, bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas, certo? As aeróbicas, elas necessitam do oxigênio para sobreviver, certo? Lembrando que as bactérias são sim um ser vivo. O que não são ser vivos são os vírus. Bactérias são seres vivos. Essas bactérias, aeróbicas, elas realizam a respiração celular, né? A célula dela precisa respirar, precisa de oxigênio, né? Como, por exemplo, aqui, as pseudomonas, que é um tipo de bactéria, ok? Essas pseudomonas aqui, elas são muito famosas por causar doenças, principalmente na garganta e também UTI, UIT, que é infecção no trato urinário, é UTI mesmo, né? Então, infecção no trato urinário, perdão, é ITU, né? Estou confundindo as siglas. ITU, que é infecção no trato urinário. Também é muito causada por essas pseudomonas. Já existe também, né, bactérias que não conseguem sobreviver com a presença, né, de oxigênio, né? Que são chamadas de bactérias anaeróbicas. Quando tem esse A na frente, né, já sabem que não tem, né? Não tem a aeróbica, não tem o oxigênio, certo? Essa daqui, elas realizam a fermentação, né? A gente vai ver um pouquinho lá na frente, né? Elas podem ser, anaeróbicas estríticas, né? Ou exigentes, né? Que também pode ser chamada de exigentes, que elas exigentes, né? Por que elas são exigentes? Porque elas só sobrevivem na ausência de oxigênio. Ou seja, se tiver oxigênio, ela não vive. Um exemplo é uma bactéria chamada Clostridium tetani, né? Esse nome tetani lembra alguma coisa? Tétano, certo? Como eu disse, às vezes na microbiologia a gente tem que usar a lógica. Esse tetânico aqui, Clostridium tetânico, tetani, né? Ele é um dos causadores do tétano, né? Então, não existe essa bactéria na presença de oxigênio, ou seja, só sobrevivem na sua ausência. E já existe outro grupo, que são anaeróbicas facultativas. O que é um ponto facultativo, por exemplo? Um feriado com ponto facultativo? Seria que pode ou não trabalhar, pode ou não ter aula, não é isso? Quem escolhe é a pessoa ou a empresa, não é isso? Não é isso um ponto facultativo, não é isso? Sim, professor. Aqui é do mesmo jeito, certo? As bactérias facultativas, como se fosse um ponto facultativo. Elas são que escolhem, ou seja, elas podem sobreviver tanto na ausência como na presença de oxigênio. Ou seja, para elas, tanto faz ter oxigênio ou não. Elas vão sobreviver do mesmo jeito. Um exemplo é a Escherichia coli, né? Essa Escherichia, ou Escherichia, né? O pessoal chama de Escherichia, chama de Escherichia. Escherichia coli, ela pode, né, viver tanto na presença como na ausência de
de oxigênio. Ela normalmente, né, originalmente, aliás, ela está no nosso sistema excretor, né, principalmente na parte final do intestino, e elas também podem viver fora do nosso intestino. O nosso intestino não tem oxigênio, né? Também podem ir para fora, que não vai acontecer nada. E elas saem, né, pelas fezes, né? Então, por isso que elas sobrevivem em qualquer lugar. Pronto. Alguma dúvida sobre a parte da alimentação? Aqui é alimentação, respiração, aliás, perdão. Aqui não é reprodução, aqui já é alimentação, aqui é respiração. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre essa parte? E aí? Vamos lá, quer que eu explique de novo? Ou pode passar na frente? Vocês que mandam. Vamos lá? Tudo ok, beleza. Então, vamos para frente. Outra coisa da bactéria que a gente tem que saber é sobre a sua nutrição. As bactérias também precisam de nutrientes, né? Elas podem ser, autotrófas, né? Ou seja, são aquelas que têm a capacidade, né, capacidade de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, né, como as plantas, ou da quimiossintese, né, que é um processo também que é autotrófico, né, que ele não precisa de alimentos, né? E nesses sistemas aqui, elas produzem a glicose por esses duas fontes, né? Fotossíntese, como eu disse, e a quimiossintese, certo? Ou elas podem ser heterotróficas, né? Que são chamadas também de parasitas, ou seja, são aquelas que conseguem se alimentar a partir dos seres vivos. Aí sim, aqui elas causam doenças. Algumas dessas bactérias, utilizam o nosso corpo como fonte de alimento, causando diversas doenças, como exemplo da sífilis, da gonorreia, da cólera, do coqueluche, da leptospirose e entre outras, certo? Então, normalmente... Professor, bota um slide, por favor, para me anotar. Certo. O tipo de bactéria. Isso aqui, as cianobactérias, tá falando? Aqui são os tipos, viu? Eu tinha nem visto aqui. As cianobactérias e as nitritossomas, né? São exemplo de bactérias autotróficas. Só lembrar, o que é auto, né? Ela mesma consegue produzir o seu próprio alimento. Hétero, não. Hétero precisa de... Pode passar? Pode. Pronto. Hétero não. Hétero precisa de heterotróficas, precisa de se alimentar de alguma coisa, né? E na maioria das coisas, essa alimentação é o nosso organismo, né? Como falei aqui, né? A sífilis, a gonorreia, a cólera, aqui já são bactérias patogênicas, né? E elas são incapazes, né, de produzir a glicose, porque a glicose ela é o nosso combustível para nós seres humanos, mas também pode ser o combustível para as bactérias também, né? Então, essas bactérias elas são heterotróficas e consomem os nossos nutrientes, nossas células, para conseguir o seu alimento, ok? Um exemplo, pessoal, é a salmonela. Alguém aí ouviu falar sobre salmonela? Alguém já ouviu falar? Vamos lá, pessoal. Pode dizer só assim, sim ou não. Já ouviu falar na salmonela? Não. Pronto. Ótimo. Pessoal, essas salmonelas, elas são bactérias, certo? Normalmente, elas causam dor de barriga, causam patogênicas, né? Causam dor de barriga, causam enjoos, enfim. E elas
são muito presentes em ovos, né? Em ovos crus ou mal passados. Por isso que não é recomendado aqui a ingestão de ovo cru ou mal passado, né? Quem gosta de gemar dessas coisas é um risco de você contrair salmonela, certo? Quem gosta daquele maionese temperado também é um risco, certo? Porque já teve vários surtos aí de diarreias, né? E até mesmo de vômitos muito fortes isso aí e tal, por conta da salmonela. Então, tudo que tem em seu preparo ovo, né, que seja mal passado ou cru como ingrediente, pode vir a ter salmonelas, certo? Professor, até em bolo, não, o bolo, o ovo vai para o forno, né? Então, lá vai matar as bactérias. Mas engemadas, vitaminas, maionese, que você não sabe onde é que é feito e tal, podem vir cheio de salmonela, ok? Informação para vocês, né? A gente tem até um slide sobre isso, eu acho. Pronto. Pronto, pessoal. Sobre a nutrição, a respiração e reprodução, era isso que eu tinha que falar para vocês, certo? Das bactérias. Ó, para vocês verem como é muita coisa. Nós estamos falando apenas das bactérias. Ainda tem os fungos e os vírus para a gente ver nessa parte de microbiologia. A gente levou uma aula quase toda para falar de bactérias, né? Para vocês verem como é muita coisa. Se tivesse mais tempo, a gente traria mais coisas ainda, para vocês verem como esse mundo ele é complexo, né? Até aqui, vocês têm alguma colocação ou alguma observação ou alguma dúvida para que eu possa tentar tirar?